além do acompanhamento das políticas no Executivo, dentro desse eixo nós temos também o elemento do Poder Judiciário, estamos tentando acompanhar as decisões judiciais relativas à saúde. Aí nós temos aí um grupo de 6 pessoas, eu e Érica Aragão, que somos já pesquisadores, 2 mestrandos e 2 doutorandos estão aqui, a Cleise Josélia, Eric Abad e Eric Lisboa, estão todos aqui, têm os seus projetos de mestrado e doutorado. Esse eixo a gente tem como objeto as decisões judiciais, entendendo que com o crescimento do volume de ações judiciais, essas ações têm acabado por impactar o próprio processo de formulação e de implantação de políticas. Então é importante analisá-las, buscando caracterizar tanto os aspectos processuais, mas sobretudo os aspectos político, administrativos e médico-sanitários, e eventualmente identificando os efeitos dessas decisões judiciais na formulação e na implantação de políticas. A gente já tem uma pesquisa concluída, que foi a dissertação de mestrado de Isamara, que hoje está no Ministério da Saúde, trabalhando na Conitec, e esse estudo de Isamara foi uma revisão sistemática de literatura. Ela acabou encontrando 36 artigos empíricos tratando do acesso a medicamentos, e o que a gente identificou como achados fortes, fracos e lacunas na revisão desses estudos empíricos sobre judicialização de acesso a medicamentos, foi, em primeiro lugar, que o critério adotado pelos juízes para deferir liminares é a prescrição médica, sem qualquer outro tipo de exigência de documentos legais ou de informação. Em segundo lugar, um predomínio dos pedidos individuais sobre os pedidos coletivos, de associações de usuários, de associações de portadores de patologia, que há às vezes. Em terceiro lugar, o predomínio da prescrição de nome comercial, a pouca utilização dos nomes genéricos dos medicamentos. Em quarto lugar, a questão da não observância, melhor dizendo, das alternativas terapêuticas existentes nas listas do SUS. Para muitos medicamentos judicializados, havia na disponibilização do SUS medicamentos que poderiam atender aquela demanda. E, finalmente, a maioria dos medicamentos, grande maioria dos medicamentos demandados judicialmente tinham registro oficial na Anvisa. Os sem registro oficial eram exceções. Os estudos não permitiram uma conclusão, mas há indícios de que são, em geral, as pessoas em melhores condições socioeconômicas que recorrem mais à judicialização. Embora há estudos também que mostram o contrário, pessoas com condições socioeconômicas mais desfavoráveis recorrendo ao judiciário para ter acesso a medicamentos. Do mesmo modo, nós não temos... Há indícios de impacto importante dessas sentenças judiciais no orçamento, mas não é algo que, até essa revisão com os estudos de 2011, estivesse muito claramente definido. Assim como não está muito claro os motivos da busca pelo acesso judicial. Parece que na maioria das vezes, por falhas da gestão da assistência farmacêutica. Mas precisaria ainda outros estudos para se confirmar isso. E 3 aspectos que não apareceram nos estudos que nos chamaram a atenção. Em primeiro lugar, os desfechos. Depois de deferida a sentença, obrigado a gestão do SUS a fornecer, efetivamente os medicamentos foram dispensados, as pessoas utilizaram. A gente sabe, Isamara é farmacêutica, trabalhava aqui na Secretaria de Saúde, sabe que às vezes o medicamento, a sentença é cumprida e o paciente não vai nem buscar. Mas enfim, não há nenhum estudo que acompanhe, nessa revisão até 2011, de que acompanhe o resultado final. Não há ainda também estudos que comparem efetivamente os medicamentos que foram objeto de sentença judicial e aqueles das listas, seja da farmácia básica, seja da farmácia do componente estratégico ou do componente específico da assistência farmacêutica. E, finalmente, não há pesquisas ainda, que não havia, pelo menos até 2011, que que entrevistassem os prescritores, notadamente os médicos, para saber sobre o seu conhecimento das listas de medicamentos do SUS, da Rename e do seu grau de adesão. Bom, então esse foi o primeiro estudo, que foi concluído ano passado, e agora nós temos as teses e as dissertações, os projetos de tese e dissertação em andamento. A judicialização da assistência médica suplementar no Nordeste é a dissertação de Eric Abad, que quer
que tem essa pergunta: quais as características das ações relacionadas à assistência médica suplementar julgada nos tribunais de justiça dos estados da região Nordeste no ano passado? Por que Nordeste? Um outro resultado que a gente não apresentou de Isamar é que a grande maioria dos estudos sobre judicialização se concentram na região Nordeste, na região Sudeste. Sobretudo na ENSP, algumas coisas na USP que são feitas, e há menos estudos, poucos estudos que abrangem o país como um todo, e menos ainda que se dediquem ao Nordeste. Então, tem como objetivo analisar as ações relacionadas à assistência médica suplementar julgadas nos tribunais dos estados do Nordeste no ano de 2003. Próximo. Tendo como objetivo específico descrever as ações quanto ao perfil sociodemográfico dos beneficiários, as características dos planos e do seguro de saúde e os aspectos jurídicos processuais. Analisar a posição do Poder Judiciário nessas ações, favorável ao requerente ou não. Discutir as relações entre a prática de regulação estatal do setor suplementar e as motivações nas ações. É muito claro que um medicamento, logo que é lançado no mercado e antes de ser incorporado ao SUS, ele é objeto de muitas ações. No momento que ele passa a ser incorporado, isso deixa de ser motivo de ação. Então, há uma relação estreita entre as decisões e o processo de regulação estatal. E, finalmente, então, é uma pesquisa documental que vai utilizar o agravo de instrumento, porque esse agravo de instrumento não é a ação inicial, mas ela já consta, ela está toda informatizada nos sites dos tribunais. Então, isso permite o acesso a esses dados. O segundo projeto, também a tese de dissertação do Éric Lisboa, acesso ao tratamento do diabetes na Bahia. Por que se recorre ao judiciário? Vocês vejam que essa pergunta atende também a uma lacuna, que é a motivação do recurso ao judiciário, que é uma lacuna que existe nos estudos já realizados. Então, Éric está trabalhando, buscando identificar as motivações nas ações judiciais, e para isso exige o acesso a todo o processo. Buscando o acesso a todo esse processo, caracterizar a demanda judicial, identificando os medicamentos solicitados, identificar nas petições iniciais ou nas sentenças as motivações e descrever a situação de dispensação de medicamentos para o diabetes no Centro de Diabetes do Estado da Bahia, do CEDEBA. É um estudo retrospectivo que vai buscar ter comunidade de análise e ação judicial movida contra a CESAB no período de 2004 a 2010, a 2014, nesses últimos 10 anos. Esse estudo, então, exige o recurso, o acesso aos processos integrais, e a gente conseguiu, junto à CESAB, a possibilidade de ter esse acesso, já com o secretário da Saúde tendo autorizado, permite que a gente analise o projeto desde a sua petição inicial para buscar identificar as motivações do recurso ao judiciário. O terceiro, por favor. Já está aí. A judicialização da saúde e a incorporação de biotecnologia de saúde, é um projeto de doutorado de Cleise, que também está aqui, e tem essa questão: qual a influência das sentenças judiciais sobre o processo de decisão relativo à incorporação de medicamentos biotecnológicos ou de medicamentos pelo SUS. Objetivo geral: analisar a influência das sentenças judiciais sobre o processo de decisão relativo à incorporação de medicamentos biotecnológicos pelo SUS no período de 2011 e 2016. Os objetivos específicos: identificar os medicamentos biotecnológicos existentes e disponíveis no mercado ou em fase experimental e os incorporados pelo SUS, a partir da CONITEC, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia de Saúde. Identificar os que foram objeto de ações judiciais favoráveis ao fornecimento, à dispensação pelo SUS. Descrever o trabalho desenvolvido pela CONITEC quanto às recomendações para incorporação ou não de biotecnologias e verificar se há, de fato, a influência dessas decisões judiciais nas decisões da CONITEC pela incorporação ou não, nas recomendações, na verdade, da CONITEC. Então, é uma pesquisa qualitativa que vai analisar as resoluções da CONITEC e entrevistar os seus membros. E, por fim, o projeto de tese de Joséli trata das decisões judiciais no âmbito do sistema de saúde da Bahia. Aqui, diferentemente do outro, a ideia é ter para o Estado uma visão panorâmica da questão da judicialização da saúde. Buscando, então, a pergunta é: como se caracterizam as decisões no âmbito do SUS da Bahia, no que se refere aos aspectos médicos, sanitários e políticos administrativos. Aqui estamos
pouco interessados nos processos judiciais, nas características processuais da justiça, mas mais nos aspectos médico-sanitários e político-administrativos, e tentando medir o impacto orçamentário dessas decisões. Então, é esse o objetivo, analisar as decisões judiciais no que se refere a esses aspectos. E tem, então, como objetivo específico caracterizar as decisões judiciais, no que se refere aos aspectos médicos e sanitários, e avaliar o impacto orçamentário, desdobramento dos objetivos gerais. E é, de novo, a pesquisa que vai ser baseada, sobretudo, na análise documental, pelo acesso que a gente tem conseguido aos dados no Ministério da Saúde. Acho que era isso.